Vamos, então, dar continuidade à nossa programação. Então, para falar sobre a reforma tributária, seus impactos no setor de supermercados, vamos convidar o vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas e economista, com uma forte salva de palmas, senhor Marcos Cintra. Seja muito bem-vindo. Poder fazer esse bate-papo, essa conversa sobre a questão da reforma tributária. Como sempre digo, vou falar como economista, nem sempre é a visão mais respeitada. Hoje em dia, os economistas estão em baixa por inúmeros erros, né? A própria crise da ciência econômica que está passando hoje. Mas eu quero fazer, nesse brevíssimo tempo que eu tenho aqui, um voo de pássaro sobre a reforma tributária. É evidente que não se vai poder entrar em detalhes específicos, mas o que eu quero é deixar uma visão clara do que é a reforma tributária, os impactos que essa reforma tributária potencialmente poderão ter no país, e, sobretudo, alertá-los de que a reforma tributária foi vendida como a quintessência da modernidade, como a recuperação econômica do Brasil, como a coisa mais moderna existente, porque 170 países no mundo têm um IVA, nós temos um IVA desde 1965, passou por um processo de entropia, mas é um IVA, nós temos dois IVAs, aliás, nós temos o IPI e o ICMS, mas essa reforma tributária foi vendida como sendo a grande renovação e, finalmente, a chegada no Brasil no rol dos países modernos do ponto de vista tributário. E eu quero fazer comentários acerca dessa visão, que eu acho um pouco simplista, equivocada e muito perigosa para o país, extremamente perigosa. Aqui é só apertar o verdinho. Em primeiro lugar, eu teria feito diferente. Aliás, estou aqui, lá atrás, sentadinho ali no fundo, o Marcelo Souza e Silva, que foi o secretário adjunto da Receita Federal quando eu estive lá, ele está aqui no estado de Santa Catarina, me acompanhou. Aliás, uma pessoa com a qual eu tenho tido um contato muito grande, mesmo depois de ter saído da Receita. Ele é um funcionário de carreira, está aqui em Santa Catarina, e discutindo a minha visão, que eu acredito que o Marcelo também compartilha, eu teria feito uma reforma diferente. A primeira coisa que eu não faria é colocar o nosso sistema tributário de cabeça para baixo, como foi feito. E eu discordo, de certa forma, da visão de que o nosso sistema tributário é o pior do mundo. E o que eu mais ouço em fazendo críticas à reforma tributária é a frase de que pior não pode ficar. Qualquer coisa é melhor do que o que nós temos hoje. E eu questiono um pouco essa visão. Nós fomos um dos primeiros países no mundo a implantar IVA. Só depois que a França implantou no final da década de 50, eles implantaram o IVA a nível regional. O Brasil foi o primeiro país no mundo a implantar um IVA nacional, que era o IPI, e o ICMS a nível estadual, mas com as características de um imposto de um país unitário. Então, o Brasil, em primeiro lugar, foi profundamente inovador, desde a década de 50 do século passado, década de 60 do século passado. Mas é lógico, não é? Qualquer processo tributário, qualquer sistema tributário sofre entropia, sofre o impacto da realidade, os ajustes necessários, as pressões que um país como o nosso exercem sobre o sistema tributário, e ele foi se degradando, sem dúvida alguma.
É a entropia. Entropia é a segunda lei da termodinâmica, acontece com tudo. Entropia está na nossa vida diária. Da mesma forma está também com o sistema tributário. Mas nós tivemos um sistema tributário muito bom, que nos levou durante 60 anos a períodos de muita prosperidade e períodos também de decadência e de estagnação. Mas como resultado do ciclo econômico, esse nosso sistema tributário sustentou o país nos seus momentos de alta e de baixa. Então, eu discordo frontalmente quando aqueles que, para justificarem o modelo que estão querendo implantar, dizem que nós temos o pior sistema tributário do mundo. Não temos, não. Nós temos um sistema tributário degradado, que precisaria ajustes, mas que é bom e funciona. O que é complicado no nosso sistema tributário não é a tributação. O que é complicado no nosso sistema tributário é o nosso país. O Brasil é um país complexo. Qualquer sistema tributário, por mais simples que seja, no nosso país ele vai nascer complexo. Olhem o jeito que está nascendo o PLP 68 e o PLP 108. 600 artigos. No nascimento, o ICMS, quando foi criado em 65, tinha 12 páginas. 12 páginas. É lógico, esse processo de entropia vai acontecendo. Então, eu teria feito diferente. Eu não jogaria fora o que nós temos. O Brasil é um país extremamente complexo, continental. A Europa inteira cabe dentro do Brasil e sobra espaço. Nós temos diferenças étnicas, culturais, econômicas gigantescas, a ponto de nós não conseguirmos nem montar uma cesta básica. Olha o debate, como foi complexo, e durou 3 meses. A Abras foi um dos grandes, e vocês, participantes desse debate. Não se consegue montar uma cesta básica, porque o habitante do Sul come diferente do Nordeste, come diferente do amazonense. Olhem a complexidade desse país. Achar que um sistema tributário é complexo inerentemente não é justo. O país é que é complexo. Qualquer sistema tributário, para atender às demandas de um país como o nosso, será sempre complexo. O IBS e CBS é prova disso. Já nasce com quase 1000 páginas de texto. Ah, mas hoje é mais complicado. Pode ser que seja. Pode ser que seja. Mas não venham me dizer que haverá desburocratização, simplicidade, transparência. Não. O Brasil é um país que, na sua essência, é muito complexo, a começar pelo nosso sistema federativo. Qualquer federação no mundo, o Brasil, que eu saiba, é o único país no mundo onde a federação tem 3 estágios. Você tem União, Estados e municípios. Os municípios têm competências tributárias próprias. Eles são entes federados. Nenhum país no mundo tem federação de 3 níveis. Daí a complexidade do sistema tributário para atender a toda essa diversidade. O que é que eu teria feito? Nós sabemos quais são os problemas do sistema financeiro. Está aí o Marcelo, se vocês convidarem o Marcelo para vir dar uma palestra aqui, ele pode dar uma relação de 15 ou 20 problemas do nosso sistema tributário. Nós não precisamos jogar ele fora para corrigir esses problemas. Para quê? Mas a opção foi essa. Joga tudo no lixo. Vamos criar coisa completamente nova, que o mundo não conhece. Eu não sou contra a inovação, ao contrário. Eu sou formulador de uma proposta tributária das mais inovadoras do mundo, que é a ideia do imposto único, que foi muito discutida aqui no Brasil. Mas não se pode dar um salto no escuro, mergulhar num modelo desconhecido como esse, sem estudos, sem transparência, sem discussão com a sociedade, projetos sendo aprovados de afogadilho na Câmara dos Deputados, da noite para o dia,
todos nós vimos isso na televisão. Regulamento da Câmara dos Deputados obriga que entre o primeiro e o segundo turno tem que haver um interstício de 5 sessões legislativas. A votação entre o primeiro e o segundo turno na Câmara foi 15 minutos depois do primeiro turno. Simplesmente jogaram no lixo o regimento interno da Câmara dos Deputados para aprovar a reforma tributária como foi aprovada. E todo mundo sabe, o festival de emendas, etc., aquelas coisas todas que a gente conhece. Então, vejam, eu não sou contra criar um sistema tributário novo, mas tem que ter transparência. Esse modelo que nós estamos adotando, ele é um modelo feito sob encomenda por alguns setores. O CECIF, um órgão que está agasalhado dentro da minha instituição, da Fundação Getúlio Vargas, é uma instituição financiada por grandes empresas, tipo Itaú, Natura, grandes bancos. Essa reforma tributária foi feita, e eu elogio, por esse grupo. Como outros grupos deveriam apresentar suas propostas. Por que a Abras não pode apresentar uma proposta de reforma tributária representando o comércio e o varejo? Não devia fazer. Por que os prestadores de serviço, através da Federação do Comércio, não apresentam uma proposta? Deveriam fazer, não fizeram. Só um grupo fez. Foi o CECIF. Aí um deputado qualquer assina e aquilo vira o projeto oficial de reforma tributária. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi um grupo privado apresentar um projeto de reforma tributária e ser encampado como um projeto oficial. A Espanha está fazendo reforma tributária agora, nesse momento. Há 2 anos atrás, o que eles fizeram? Encomendaram um projeto. Aliás, como nós fizemos em 65. Em 65, o ministro era o Raul, o irmão do Raul Veloso, esqueci o nome dele agora, enfim, era o ministro Veloso. Ele encomendou alguns dos maiores luminares da área tributária junto à Fundação Getúlio Vargas para elaborarem um projeto. Esse projeto foi elaborado, depois foi discutido com toda a sociedade e aí ele foi apresentado. Especialistas independentes. Alcídio Jorge Costa, o Lioa Canto, o próprio Bulhões e o Roberto Campos. Essas foram as pessoas que trabalharam na reforma tributária de 65, e depois veio o Código Tributário, em 67, e assim por diante. Nada disso foi feito aqui. Aqui alguém tirou do bolso do colete uma reforma tributária, um deputado assinou, virou oficial. No governo anterior, quando essa proposta foi apresentada, o ministro Paulo Guedes, e o Marcelo também acompanhou isso, não acompanhou esse projeto, pelas suas inconsistências, pelo risco, mas entrou esse novo governo e virou a reforma oficial, como sendo a mais moderna do mundo. Então, eu não teria feito isso. Eu teria feito diferente, teria pegado ponto a ponto o que é que precisa ser corrigido. Vamos simplificar o ICMS, por que não simplesmente unificar e passar uma resolução no Senado que diria todo o ICMS dos estados terá uma legislação única. Era muito mais fácil que jogar tudo fora e criar um novo modelo que ninguém conhece, ninguém sabe o que é. Se o problema é mudar da origem para o destino, como foi feito, bastaria aumentar ou diminuir um pouco. Se se quer favorecer mais o destinatário do comércio ou das transações comerciais, diminui um pouco a alíquota interestadual. Você vai ter esse mesmo efeito de transferência. No limite, zera a alíquota interestadual e você vai ter um sistema 100% no destino, sem mudar nada. Mas jogou-se tudo fora e estamos agora tentando decifrar onde é que isso vai nos levar. Essa reforma tributária ela foi baseada em alguns mitos. Eu vou rapidamente, eu sei que o tempo é escasso. O primeiro é esse que eu já mencionei, de que o sistema tributário brasileiro é o pior do mundo. Não é o pior do mundo.
Não é, nunca foi. Ele passou por um processo de desgaste. Eu acho que ele continuaria servindo muito bem ao país se ele passasse por reformas dele, sem jogar tudo no lixo e criar um sistema novo. Essa questão de origem e destino, esse é outro ponto que me intriga. É curioso, é uma mudança importante. Vocês viram algum debate público sobre se o destino é melhor que a origem ou não? Eu não me lembro. Discutiu muito cesta básica, discutiu muito alíquota, discutiu um monte de coisa. Ninguém questionou se sair do princípio de origem e ir para o destino é bom. A única justificativa que eu conheço é de que ela reduziria a guerra fiscal, o que é verdade. Agora, a guerra fiscal não precisaria esta mudança para ela ser combatida. Procurem o mestre dos mestres tributários, Everardo Maciel. Ele cansa de dizer: a nossa legislação é suficiente para acabar com a guerra fiscal, basta quererem aplicá-la. Nós temos legislação complementar, nós temos legislação penal, temos tudo, mas não se respeita. Então não precisava acabar a guerra fiscal transformando o princípio da origem no destino. Por quê? Esta mudança é responsável pela instabilidade na arrecadação de estados e municípios, que nós estamos prevendo para os próximos anos. Então, tudo isso de insegurança, o que é que vai acontecer, quem vai perder, quem vai ganhar, tem origem nessa mudança da origem para o destino. Além do que, eu fui secretário de Finanças num dos municípios mais industrializados do Brasil, São Bernardo do Campo, terra do Lula, todas as grandes empresas automobilísticas, um município totalmente industrializado. Qual vai ser a arrecadação desse município daqui para frente? Zero. E como é que se mantém a infraestrutura, já que todo o produto da arrecadação vai para o Estado consumidor e não para o Estado ou município produtor? Vocês acham que São Bernardo do Campo não precisa de infraestrutura, transporte, logística, educação, saúde, para garantir a produção industrial brasileira? Ou a produção acontece no vácuo? Não. Então, se tira totalmente os recursos dos estados produtores para passar para os estados consumidores. Santa Catarina vai perder, Rio Grande do Sul vai perder, Paraná vai perder, São Paulo vai perder, Minas vai perder. Quem vai ganhar? Os estados consumidores, Nordeste. E como é que fica a infraestrutura nos estados produtores? Quem garante isso? Transporte, logística, educação, saúde. Além do que, o nosso sistema tributário é tão sábio, diferentemente da acusação de que é o pior do mundo, que o nosso sistema é híbrido. A alíquota interestadual de 7% e 12% garante que a arrecadação é dividida entre origem e destino. Então, vejam, o nosso sistema já garantiu uma certa equidade entre o produtor e o consumidor, mas não, tem que ir para o extremo, ninguém discutiu isso. É a origem dos grandes problemas e a origem da irresponsabilidade fiscal do governo, que, para convencer estados e municípios que eles não vão perder a arrecadação, criaram fundos que vão custar, nos próximos 10 anos, para o Tesouro Nacional, R$ 1 trilhão. Nós temos déficits anuais de 50, 60, 80 e ninguém sabe o que fazer. O ministro está aí mendigando para conseguir 5 bilhões, 6 bilhões para ver se fecha o orçamento. O governo, sem apontar fontes, aprovou uma PEC onde ele, com recursos do Tesouro, ou seja, com recurso nosso, vai gastar R$ 1 trilhão para criar os fundos de garantia de arrecadação de estados e municípios, ao longo de 10 anos. Em realidade, 890 bilhões. Mas como vai ter correção monetária, né? Ou seja, vai acontecer o que aconteceu na Índia. A Índia fez isso. Só conseguiu fazer a reforma tributária depois de, literalmente, subornar prefeitos e governadores. Lá, como não tem prefeitos, lá subornou as províncias, os estados, garantindo a arrecadação.
Não precisa dizer que 2 anos depois do começo da reforma tributária, ela começou em 2017, em 2019 o governo central não conseguiu pagar aos estados. Compromisso. Crise generalizada. O grande tributarista indiano da London School of Economics, professor Shom, que é um dos papas da tributação, falou, fomos enganados. A reforma tributária da Índia não funcionou. A União precisou intervir em 2 estados na Índia, porque o governo central não cumpriu as obrigações da reforma tributária indiana. Nós seguimos exatamente o mesmo caminho. Comprometemos, sem apontar fontes, o que é contra a lei de responsabilidade fiscal, quase R$1 trilhão. E eu quero ver quem vai pagar isso. Já vai começar, no ano que vem já começa a ter desembolso. Então, veja, é uma irresponsabilidade atrás de outra. Em prol de quê? Um objetivo político só pode ser, porque não precisava tudo isso. Não precisava tudo isso. Não cumulatividade plena, esse é um outro mito. A cumulatividade não é um mal em si, não é um mal imperativo. Ela precisa ser avaliada, todo imposto gera uma certa cumulatividade. Não existe imposto não cumulativo. O IVA, que todo mundo diz, não, a não cumulatividade plena. Não é verdade. Vários setores vão ter tributação cumulativa, como transporte intermunicipal, por exemplo, está na PEC, que não vai gerar crédito. Outra coisa, quando um exportador tem um prazo de até 180 dias, dependendo do caso, para receber o seu crédito acumulado, com alíquota de 30%, calcule o efeito cumulativo que isso vai ter, de resíduo tributário que a não cumulatividade pretende eliminar. Então, não é verdade que exista qualquer sistema tributário onde a não cumulatividade plena seja verdadeira. Sempre ela existe. A não ser em exercícios acadêmicos, na sala de aula, onde você mostra como funciona um IVA perfeito, tudo bem. Agora, na prática, não existe. De novo, está aí o Marcelo, eu vou apelar de novo para ele para ver que eu não minto. Qual secretário de Receita Federal, se dependesse dele, assina devoluções de tributos ou libera recursos de bilhões sem antes se precaver, fazer uma auditoria, saber se elegir? Setor público é diferente do setor privado. Um agente público não assina e não pode gastar dinheiro sem absoluta justificativa da legitimidade desse desembolso. Isso implica tempo. E a coisa mais fácil é você estar no setor público e sair com 30 ações nas costas, depois que larga o cargo. Ninguém quer correr esse risco. Então, é da natureza da administração pública que haja uma certa morosidade entre o que tem que ser pago e o efetivo pagamento, porque a responsabilidade é pessoal, é no CPF do agente público. Isso é um risco inerente à atividade pública, e isso implica, evidentemente, essa defasagem que gera cumulatividade. Então, cumulatividade plena é um mito. É um mito, a não cumulatividade plena. Outra coisa, esta reforma tributária, e nós sabemos que o setor de serviços, principalmente, e eu vou mostrar depois para vocês alguns dados, vai ser fortemente prejudicado, vai ter um aumento gigantesco de carga tributária, o setor de serviço, prestador de serviço. Por quê? Porque ele é tributado na tributação da produção, que eles chamam de consumo, mas em realidade é da produção, só que ela é transferida ao consumidor. Na tributação da produção, de fato, os serviços pagam o quê? ISS, e o PIS/COFINS, em grande parte, cumulativo, que é 3,65, 4, enfim, tem algumas desonerações que têm critérios diferentes. Então, na tributação da produção, de fato, os serviços pagam menos imposto que a indústria. Em compensação, os serviços têm uma barbaridade a mais na tributação sobre folha de salários, de tal forma que não é correto dizer que serviços e águas são privilegiados e pagam pouco imposto. Esse tem sido o discurso oficial. Quando se fala que o setor de serviço vai pagar muito mais imposto, advogados, atividades profissionais liberais, limpeza, segurança, TI,
logística, tudo, engenharia, todas as atividades prestadoras de serviço vão pagar muito mais imposto, mas eles já pagavam pouco. É justo que o setor de serviço pague mais, porque hoje a indústria paga muito e serviço paga pouco, então vai equalizar. Só que isto não é verdade também. Aqui, esse é um trabalho que eu fiz, onde eu computei não a carga tributária da produção, mas a carga tributária global, um trabalho que eu fiz em cima de DARFs, em cima de tributação efetiva, publicada na revista Conjuntura Econômica até hoje, no ano passado. Até hoje ninguém contestou. Mas passa como se não existisse. E o que ele mostra? O setor de serviços tem uma carga tributária global de 15,70% sobre a receita bruta, ao passo que a indústria tem de 14,70%. Então, não é verdade, simplesmente, que serviço não paga imposto. E que, portanto, é justo essa reforma tributária penalizar o setor de serviços. Quais são os impactos esperados da Emenda Constitucional 132? Em primeiro lugar, a agressão ao Pacto Federativo, isso está sendo muito discutido. O único governador que tem se manifestado agressivamente contra esta perda de autonomia federativa, o governador de Goiás. Os outros governadores meio que entraram na onda, acreditando na compensação dos fundos de compensação. Muito habilmente, o governo propôs um período de 10 anos de transição, então o impacto efetivo dessa reforma só vai ser sentido daqui a 10 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, ninguém está mais lá, então ninguém está dando muita trela ao impacto disso, porque não é um impacto imediato. Se fosse morte súbita, todo mundo ia ficar preocupado. Mas como é uma morte lenta, ao longo de 10 anos, 15 anos, 20 anos, isso atenua um pouco o impacto negativo da reforma tributária, né? E o Pacto Federativo é um desses problemas. O que é que vai acontecer com os estados do Centro-Oeste? Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. São produtores, população baixíssima densidade, pouca gente nos estados, altamente exportadores. Qual vai ser a arrecadação deles? Zero. Produzem matéria-prima, não vão receber nada, não tem consumo. O estado como São Paulo é muito produtor, mas também tem um nível de consumo alto. A perda pode ser menor. Mas você pega os estados do Centro-Oeste que estão garantindo a economia brasileira através da produção rural, o que vai acontecer com esses estados? Ah, mas tem o fundo de compensação. Tá bom, tem o fundo. Vamos ver se o governo federal vai pagar. E nós sabemos que não há recurso para isso. E nós sabemos que o processo de entropia vai ser muito mais acelerado nisso. Então, eu estou antevendo adiamentos, negociações, renegociações, até que a coisa seja equilibrada. A distribuição de arrecadação federal e seus impactos fiscais, eu já mencionei isso para você, vai custar R$1 trilhão. Essa é uma irresponsabilidade. Desequilíbrio setorial de carga tributária, também. Serviço vai ter uma carga tributária muito alta, eu vou mostrar para vocês agora. Dispersão de preço de mercado, vocês que são varejistas. Cada município pode ter uma alíquota, e cada estado pode ter outra alíquota. Para comprar uma peça de roupa ou um automóvel, o outro município ali pode ser mais barato. Teoricamente, cada produto no Brasil pode ter, no limite, 5.000 preços. Na hora de comprar um caminhão ou um automóvel, de repente é melhor eu ir comprar lá no Mato Grosso, despachar o carro para cá, porque a alíquota daquele estado é mais baixa do que... Isso é neutralidade e eficiência? Um mesmo produto ter N preços de mercado? Ou o valor heurístico da competição perfeita é que você tenha um preço de mercado, que sinalize tanto a produtores como a consumidores o que é que o mercado está praticando. Nós vamos ter N preços.
cada produto pode ter preços completamente diferentes, dependendo das alíquotas que cada estado ou cada município, inclusive, pode ter. Então, por exemplo, no caso de varejista, às vezes um município aqui, aqui na cidade Não, eu sei, mas aqui nós estamos em Florianópolis, mas aqui não é outro município? Ainda é Florianópolis. Mas pega um vizinho aqui. Hã? De repente, o supermercado aqui, que está próximo do limite, não vai vender nada, o outro vai vender o que bem entender. Porque o município lá reduziu o ICMS. Aí eu vou comprar lá, ou vou começar a ter endereço fajuto. Gente, as coisas não são como a teoria mostra. Nós não podemos nos basear em projetos cerebrinos. Nós temos que nos basear em projetos concretos. O Arthur Burns, um presidente do Federal Reserve americano, ele tem uma frase muito conhecida, que ele diz o seguinte: na atividade pública, se você tem dúvida, não faça. Se você tem dúvida, não faça. Atividade privada, você quer correr o risco, corre. Na atividade pública, não faça. Estude mais, analise mais, só faça quando você tem certeza, porque você não está lidando com o seu interesse, está lidando com o interesse de um país inteiro. E nós estamos adentrando numa verdadeira aventura nessa reforma tributária. O simples. Eu estava comentando com o Marcos aqui, o setor supermercadista praticamente não tem empresa de simples. Mas o simples, eu vou dizer uma coisa para vocês, ele vai morrer de morte morrida, não de morte matada. O API já tem dito há bastante tempo que ele é contra o simples, que ele é contra os regimes especiais, porque os limites são muito altos, que isso distorce a economia. A equipe do Ministério da Fazenda é contra o simples, a não ser em valores muito baixos. O que é que eles fizeram? Criaram um sistema aonde, primeiro, criaram o nanoempreendedorismo. Aí sim, eles acham que é justo você criar incentivo para o nanoempresário, aquele muito pequenininho mesmo. Agora, eles acham que o simples está sendo banalizado, está sendo usado para distribuir muito dividendo, e é verdade, pode ser que algum problema desse... Então, vamos atacar esse problema, não vamos destruir o simples por causa disso. Vamos atacar o problema. Mas o que está acontecendo? O simples vai desaparecer, porque o simples não gera crédito, a não ser no limite da alíquota deles, que é muito pequenininha. E com uma alíquota de um imposto de 30%, imagine o impacto que isso vai ter quando um comprador fala, não, eu vou comprar de uma outra empresa que dê crédito para mim, de um tributo de 30%. Ou ele morre, ou ele vai criar uma outra, uma empresa espelho só para atender a clientela sendo contribuinte do IBS-CBS. Isso é eficiência? Isso é neutralidade? Como o governo já não gosta do simples, é o que eu estou falando, parece que tudo foi articulado para que o fornecedor do simples ou ele migre para o IBS ou ele fecha a empresa. E ele não vai virar formal necessariamente, muitos vão ficar informais quando saem do simples. A hipótese de que o simples é um gasto fiscal não é verdadeiro, porque uma boa parte do simples, a opção não seria a atividade formal sendo tributada pela média, pela alíquota efetiva de outros setores, mas sim migrarem ou voltarem para a informalidade. É o que pode acontecer. Então, eu digo, este projeto ele foi feito para destruir o simples. E vai destruir o simples. Como eu disse, o simples vai morrer, não de morte matada, mas de morte morrida. E vai, ao longo do tempo, ele vai morrer. Com esta opção. Eu posso optar pelo IBS, mas a empresa do simples vai virar uma contribuinte do IBS-CBS. É irrealista imaginar isso. Não estão preparados para isso, não tem cultura para isso. São empresas muitas vezes pequenas,
despreparada, sem qualquer condição de se transformar. A mesma coisa no setor agrícola. A agricultura conseguiu aumentar o patamar digamos, como é que chama? O teto, né? Para 3 milhões e 800. Até 3 milhões de faturamento, 3 milhões e 800 de faturamento anual, você não precisa ser contribuinte do IBS. Mas acima desse limite vai ter que ser. Agora, 3 milhões e 800, gente, qualquer propriedade familiar de 500 hectares gera mais do que isso por ano. Eles são tributados hoje na pessoa física, com livro caixa. Como é que você vai fazer uma agricultura familiar? Atender todas as exigências, os custos de compliance para serem contribuintes do mesmo jeito que uma grande empresa vai ser contribuinte CBS e IBS. O setor agrícola, que tem um lobby muito forte, conseguiu ter esse patamar, que já protege de alguma maneira, né? Já foi uma das conquistas do setor. Eles são muito organizados. O setor de serviço não conseguiu isso. Enfim, burocracia e custos acessórios e essa transição longa e incerta. Aqui é o cronograma que nós vamos ter que respeitar, né? Em 2026 começa a cobrança do CBS com alíquota inicial de 0,9 e o IBS com alíquota de 0,1. Então, é uma fase de teste mesmo, né? Isso já no ano que vem, praticamente daqui a 1 ano e 2 meses, já vai ter que começar a pagar. As empresas e as controladorias e os contadores de todos os seus negócios vão ter que estar preparados para já começar a pagar. Esta alíquota de 0,9 de CBS e IBS, e um de CBS. Em 2027 começa a cobrança integral da CBS. A CBS desaparece, e aí já vai ter a alíquota plena. Em 2029 começa a cobrança do ICMS e do ISS, vai começar a ser reduzida. Curiosamente, olha que coisa estranha, são 4 anos de redução. Qual seria o caminho natural para reduzir 100% de um imposto em 4 anos? 1/4 por ano? É o natural. Quem sabe 20, um pouquinho mais no final. Agora, olhem, não está aí. Começa com 10% de redução do ICMS, no ano seguinte 20%, no ano seguinte 30%, no ano seguinte 40%, vai pagar 60%. E, de repente, sai para 0%. O que os senhores imaginam que vai acontecer? Vai ter uma movimentação enorme política para adiar o início. Elas não estão preparados. As empresas não querem reduzir as alíquotas do ICMS num escalonamento constante. Por quê? Não querem perder os incentivos fiscais que estão negociados com os estados. Isso é para atender os incentivos fiscais das grandes empresas industriais, que prorrogaram esse prazo para eles usufruírem até 2000. Aliás, tem uma lei complementar que diz que em 2033 vai acabar todos os incentivos fiscais. Então, eles quiseram prorrogar até o final, até o limite. Só que, ao invés de reduzir linearmente, reduziram assim, pouquinho, depois dão uma... Para quê? Para aproveitar ao máximo os incentivos fiscais até o final. É só... Enfim. Aqui eu fiz um pequeno apanhado num modelo que eu tenho, que eu estimo qual é a carga tributária atual, a carga tributária com... essa aqui... A primeira coluna, de acordo com os dados da TRU do IBGE, é a carga tributária atual dos setores da economia sobre receita bruta. Tá? Então, contando
PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, mais a contribuição ao INSS, patronal e laboral, nós temos estas cargas tributárias. Então, por exemplo, na indústria de transformação, a carga tributária é de 48,52% sobre o faturamento daquela empresa. Aí, computando todos esses impostos. Não é? Se tivermos a... Obrigado. Com o PLP 68, esta seria a carga tributária com toda a legislação já prevista no PLP 68. E esse aqui é o impacto que haverá nos preços dos vários setores. Então, vejam, a agropecuária vai ter uma redução de carga tributária, negociaram muito bem, a agricultura é muito estruturada do ponto de vista político, a extração mineral, inclusive, criou um imposto novo, etc., vai ter uma carga tributária aumentada em 13%. Olhem a loucura disso. Aumenta a carga tributária da mineração. A produção brasileira não faz preço de mineração. Quem é que faz preço de minério? É a Bolsa de Chicago, as bolsas internacionais, o mercado internacional. Quando aumentam isso aqui, quem é que vai absorver isso? Eles não vão passar isso para frente, porque o preço é fixado em Chicago, em Nova York, mas vai aumentar 13% a carga tributária da mineração. Vai prejudicar um dos grandes setores exportadores brasileiros, que é a mineração. O setor de alimentos vai ter uma queda de preço, isso é ótimo para vocês. A indústria de transformação vai ter uma queda de 12% de carga tributária, mas o setor de serviço, setor financeiro vai ter um aumento de 32%, preparem, o crédito vai ficar muito mais caro, e o que vai acontecer com o serviço vai ter um aumento de carga tributária de 8,8%. Esse é aumento de carga tributária, não é aumento de preço, é quanto é que vai ter a mais de imposto no preço desses produtos, no caso do PLP 68 ser aprovado. Comércio. Eu disse que o comércio vai ter uma queda de 2%. Não é? Mas aquilo é a média. A média é 2%, mas alguns setores, por exemplo, como a indústria de transformação, vai cair para 12%. E aqui eu abri alguns dos setores de comércio para ver o impacto. Ainda que a queda vai ser de menos 2%, a distribuição entre os vários setores é muito desigual. Alguns vão ter, por exemplo, em algumas atividades selecionadas aqui, vão ter aumentos muito significativos. Comércio e reparação de veículos, o IBGE só abre em 2 linhas do comércio, que é muito ruim. Nós vamos precisar abrir mais isso. Mas o comércio para atacado e varejo vai ter, em realidade, vai ficar quase taco a taco, mas vai ter um aumento de 0,5% de carga tributária. Comércio e reparação de veículos vai cair 4,5%, não é isso que está escrito lá? É. Bom, enfim, então vejam, esta reforma tributária, ela desequilibra a estrutura econômica brasileira. Ela mexe profundamente nos preços relativos. E ela, consequentemente, é radicalmente diferente da PEC 45, que foi o primeiro projeto, quando haveria uma incidência universal para todos os setores, com uma alíquota única. Aí, provavelmente, os preços relativos, os preços entre as várias mercadorias, não seriam alterados tão significativamente. Agora, do jeito que o IBS-CBS nasceu, e eu vou mostrar para vocês, ele tem 15 alíquotas. 15 alíquotas. A PEC 45 previa uma alíquota. Acabaram aprovando 15 alíquotas. As alterações no equilíbrio macroeconômico podem ficar seriamente comprometidas. Né? Em resumo, eu acho que nós estamos sendo transformados num grande laboratório. Né? E tem muita coisa aqui que o mundo não viu, o mundo não conhece. Lembra da frase do Arthur Burns? Se você tem dúvida no setor público, não faça. Olha, nós não temos dúvida com relação a todos esses itens e estamos fazendo. Mergulhamos de cabeça nisso.
sem testes, sem estudos, sem projeções, pouquíssima coisa. Conselho Federativo, quarto poder da República. Split payment, complicado. Estava perguntando aí para alguns de vocês como é que vai ser o split payment para uma atividade como o supermercadista. Extremamente complexa. Ainda que exista o split simplificado, que ninguém sabe como vai ser e como vai funcionar, mas está na legislação que vai ter, para algumas atividades, podem optar pelo split simplificado. O que é isso? Ninguém sabe. Até hoje não está split lá. Ninguém sabe. Não sabe nem a alíquota desse imposto, gente. Nem a alíquota. Existem previsões da alíquota. Cashback. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. São 90 milhões de pessoas que vão passar a receber no final do mês, não sei como, um cheque, um cartão, o que é, a partir de identificação das suas compras com o CNPJ, com o CPF de cada um. 90% nem sabe o que é CPF. Aqui no Sul, quem sabe, São Paulo, vai para o resto do Brasil. Como é que eles vão fazer esta devolução? Aliás, nem é tanta coisa, porque, em realidade, tirando a cesta básica, que é totalmente isenta, e vários outros produtos que têm 60% de isenção, o resto só vai devolver 20% do IBS. 20%. Então, não vai ser nenhuma dessas grandes fortunas, mas o trabalho burocrático vai ser gigantesco. Escreva o que eu estou dizendo. Vão criar um Ministério do Cashback. 2 meses depois de ser aprovado. Vão criar. Porque vai ser um programa complexo, difícil, mas tem que proteger a população de baixa renda. Por que não dá food stamps, que nem nos Estados Unidos fazem? A pessoa está inscrita, recebe um cupom, onde ele vai em qualquer supermercado e usa aquilo como um vale. É tão fácil, como tem coisa... Mas não, quer fazer cashback para ver se com isso estimula as pessoas a pedirem nota, a darem o seu CPF, reduzir a burocracia. Quer dizer, são coisas que é difícil de entender que um governo avance nessa linha com um país tão complexo como o nosso. IVA em operações de crédito. Nenhum lugar no mundo se aplica a IVA para transação financeira. Nenhum lugar no mundo. E eles estão inventando um sistema. Vejam, qual é a filosofia atrás do IVA? O que é o IVA? O IVA é, imagine um trem que vai passando de estação em estação. Ele para numa estação, põe um pouquinho de mercadoria. Vai para a próxima, põe um pouquinho mais de mercadoria. Vai para a próxima, põe um pouquinho mais de valor, mais de mercadoria, agrega até chegar no consumidor final, descarrega tudo lá no consumidor. Qual é o trenzinho do crédito? Queria que alguém me dissesse qual é o trem do crédito. Quando um banco chega e fala, vou te dar R$200 ou R$2.000 de crédito, qual é o valor agregado disso? Qual é a cadeia de produção de crédito? Não existe cadeia de produção em atividade financeira, por isso que no mundo inteiro não se usa IVA. IVA é para produção industrial, que está desaparecendo no mundo inteiro. A linha de produção, fordista, compra, agrega insumo, passa para o outro, passa para o outro. Você pega um iPhone desse aqui, 99% do valor é feito na Apple, não tem cadeia de produção aqui. Cadê a cadeia de produção aqui? A cadeia de produção está desaparecendo e nós estamos implantando um IVA que é tido como um imposto mais moderno. Não é. É um imposto envelhecido. É um imposto que está se tornando paulatinamente menos aplicável e menos funcional nas economias digitais. Nós ainda temos, é verdade, uma economia mais convencional, etc. Então, ainda há espaço aqui para o IVA. Mas vamos com calma, gente. Não é essa modernidade toda. IVA em operações imobiliárias, essa é outra coisa, o mundo inteiro também, uma incorporação. Qual é a cadeia de produção da incorporação? Não tem cadeia de produção. Então, o que está acontecendo? Estão criando regimes, vão implantar, vão cobrar IVA dessas atividades, mas estão criando regimes especiais para cada um deles, como nós vamos ver. E assim,
O Everardo Maciel contou 5.000 novos conceitos jurídicos a serem pacificados. Viu, doutora? Doutora? Se for mulher. Sabe quantos novos conceitos jurídicos essa PEC introduz? 5.000 novos conceitos jurídicos a serem pacificados em todos os nossos tribunais. Olha, demoramos 20 anos para que o Supremo Tribunal Federal entendesse e definisse o que é serviço. Se é direito de fazer, se é obrigação de fazer, ou se é serviço intangível. O conceito que está no primeiro artigo de operação. O conceito jurídico de operação não existe. O que é operação? Ninguém sabe o que é operação. O Tribunal, o Supremo vai ter que pacificar, vai demorar 10 anos para saber o que é operação. Uma empresa vai dizer que isso é operação, outra vai dizer que isso não é. Assim, quer dizer, uma insegurança gigantesca. Alíquotas do IBS são 15 alíquotas, 16 em realidade. Está aqui. A padrão, que foi estimada pelo governo, Marcelo ajudou nisso, né, Marcelo? 26,5%. Depois tem a zero, com 99% de redução, de 60%, e cada uma dessas que diz aqui 60% de redução, 40% de redução, tem 200 setores beneficiados. 30% de redução, 20% de redução, compras governamentais vai ter uma alíquota específica, o split payment de varejo vai ter esse split com uma alíquota específica simplificada, transporte intermunicipal, hotelaria, centros históricos, bares e restaurantes, combustíveis, clubes e serviços financeiros. Cada um desses setores vai ter alíquota diferente. Qual é a alíquota? Ninguém sabe. O que é que o PLP 68 diz? A alíquota vai ser aquela que garante a arrecadação e que mantém a mesma arrecadação. Gente, o que é isso? Só diz isso. Vai ser fixado uma alíquota que garanta a mesma carga tributária, que nem aumenta nem diminui. Quem sabe isso? Eu fui dar uma palestra no TCU outro dia. Eles estão desesperados. Como é que nós vamos calcular essas coisas? Não tem uma menor condição de calcular essas alíquotas que mantêm carga tributária constante. Enfim, são elucubrações assim. Esse aqui é uma nuvem de todos os setores que vão ter alíquotas diferenciadas. Tudo isso. Cada um desses aí é um regime diferenciado, é uma alíquota diferenciada, é um caso diferenciado, é uma base de cálculo diferenciada, é um mecanismo de pagar no split payment diferente. Cada um desses é diferente. Cada um desses. Cadê a simplificação? Cadê a desburocratização? Principais pontos de preocupação para o comércio. Primeiro, o imposto seletivo. Mais uma dúvida, o que será o imposto seletivo? Será, bom, já sabemos, é cigarro e bebida, que é um item importante para vocês. Agora vem bebida açucarada também, vem doce, vem biscoito, vem comidas oleosas, vem sei lá o quê. Qualquer coisa se enquadra em alguma coisa que possa fazer mal à saúde ou ao meio ambiente. Até a água em excesso faz mal para a saúde. Até a água afeta o meu rim se eu bebo água demais. É isso. Nós aprovamos essa legislação de reforma tributária. Tributação no destino, já falei. O que é que vai resultar disso? Endereços alternativos, uma loja está aqui, outra está ali, com preços diferentes, às vezes de uma mesma rede, preços diferentes, tributos diferentes, concorrência. Vai surgir um fenômeno que desapareceu no Brasil, mas que vai voltar, mega lojas e outlets, como tem nos Estados Unidos. Um município que resolve abaixar muito vai ter as grandes mega lojas de outlets, vão todas se concentrar lá, roubando o comércio do varejista, do menor varejista. Elas vão se concentrar porque cada município tem a sua alíquota. Eu sou um município que tem uma população desse tamanho, não vou receber nada, não tenho consumo. Eu falo, eu vou reduzir o meu IBS para zero, se puder. Não pode, tem que estar. Por quê? Vou trazer grandes lojas para cá. Eu posso não ter arrecadação, mas vou ter arrecadação de taxas de serviço e outras que eu posso inventar. Então, vai acabar a guerra fiscal? Como vai acabar a guerra fiscal?
Uma grande empresa chinesa quer se instalar no Brasil, vai querer se instalar em São Paulo. Aí eu pego um município lá do lado de São Paulo, com uma população pequena, e tem uma alíquota de 30% do IBS-CBS. Não, o CBS não, porque é fixado pelo governo federal, mas eu pego o componente do IBS, reduzo para zero. Uma é do lado da outra, atravessa a rua, está no município, volta para cá, está no outro município. Eu vou me instalar lá. Por quê? Eu reduzi o meu IBS para zero. Perdi a arrecadação? Perdi, mas eu não tinha arrecadação nenhuma, minha população era mínima. Em compensação, trouxe uma mega empresa para o meu município. Então, a guerra fiscal vai continuar. A guerra fiscal vai continuar de outra maneira, travestida de outros instrumentos. Isso pode prejudicar o setor difuso comercial como vocês, capital de giro. Esse aqui é outro problema. O split payment vai afetar a capital de giro das micro e pequenas, das pequenas, das médias, aliás, de todas as empresas, relativamente ao que existe hoje. Vai afetar. As empresas vão ter recolhido seus impostos no ato do pagamento, não terá aquele prazo de recolhimento, o crédito só será feito mediante a comprovação de pagamento do seu fornecedor. Cumprido isso, o que vai acontecer? As empresas vão perder, sim. Vão ter que aumentar a capital de giro. Custo de crédito nem se fala. Vai ter uma alíquota de 30% sobre crédito. O IOF hoje é de 4% sobre operação de crédito, nós vamos ter um IOF de 30% na operação de crédito. É evidente que isso não pode acontecer. Ao longo dos próximos meses, dos próximos anos, a ficha está caindo para todo mundo. A pressão vai ser gigantesca para mudar isso, para alterar a legislação, para atenuar alguns dos impactos gerados. Consequentemente, eu antevejo que nós vamos ter muito ativismo legislativo nos próximos anos, porque todo mundo entrou nessa história, todo mundo acreditou, houve uma lavagem cerebral dizendo que esse é o melhor sistema tributário do mundo, mas as pessoas estão percebendo que não é, que há muita insegurança, muita incerteza. Eu não conheço nenhum setor, depois que o projeto foi para o Senado, que não tenha visitado o senador Isalci, que fez uma comissão na comissão do Senado, para levar a sua reclamação lá. Todo mundo, outro dia, ele falou para mim, eu também já tive 2 vezes lá. Eu não aguento mais, não sei o que eu vou fazer. Não recebo um setor que vem aqui para elogiar, só pedir que não pode, que não dá, que etc, etc. O que é que eu faço? Diz que tem 1.500 emendas já no Senado. O projeto prevê 2 anos, 25 e 26, para se preparar toda a legislação necessária para o funcionamento CBS e IBS. 25 acabou. Não aprovamos nada até agora. Nada. A 68 foi aprovada na Câmara, mas engripou no Senado. Não sei se vai ser aprovada esse ano. A 108 está na Câmara, não foi nem votada ainda, nem foi para o Senado. A terceira PLP, o terceiro PLP, que é o que vai regulamentar os fundos, sequer foi mandado pelo governo para o Congresso Nacional. Então, veja, a metade do prazo já passou para a regulamentação da legislação complementar e ordinária e nada até hoje foi aprovado. Estão jogando o país no caos, na insegurança, na incerteza, ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém entende o que está se passando, todo mundo em dúvida, vocês devem estar preocupados também. E o processo de transição? 10 anos. Com os 2 sistemas tributários convivendo, um ao lado do outro. Isso começa em 27, né? Em 27 já começa. Tem que recolher nos 2 sistemas. Já não basta a complexidade atual, você tem um novo. O novo pode até ser simples, mas ele vai exigir toda uma adaptação interna, em termos de contabilidade, em cima de processos empresariais muito complexos para o acompanhamento de tudo. As empresas vão ter que se ajustar, vão ter que aprender rapidamente. Segundo,
a Abras, aí esse número, o meu amigo Paulo Rabelo de Castro passou para a Abras que haverá um aumento de 38% na carga tributária média do supermercado. Não é o que eu fiz no meu estudo, mas como vocês são membros da Abras, pode ser metodologia diferente, mas eles alegam isso, que vai haver este aumento. É lógico que pode ser que alguma coisa tenha acontecido ao longo desses anos que tenha modificado. Então, vocês vão ter muitas tarefas pela frente. Primeiro, revisão dos processos internos, rápido, precisam entender, precisam procurar assessoria, acompanhamento profissional para vocês entenderem o enrosco no qual vocês estão metidos. Mas vão precisar se ajustar. Vão precisar. A lei já foi aprovada. Inês é morta, já está aprovado. Acabou, não voltamos mais atrás. É isso que nos espera. Tem que treinar equipes e tem que fazer um acompanhamento da legislação complementar, que ainda não foi apresentada, e eu acho que ela vai ser muito mutante ao longo do tempo. Né? Porque logo, logo vai começar a pressão para mudar. Eu não descarto a possibilidade de uma nova PEC ser apresentada por algum grupo de parlamentar que está insatisfeito com isso e que está surgindo todas essas dúvidas e até... Daí a importância de órgãos fortíssimos como a Abras, que tem um presidente fantástico, o Galassi, é um homem firme, positivo, para vocês se envolverem nisso. As associações de classe têm que se envolver nesse debate. Ninguém se envolveu no debate da emenda constitucional 132. Ninguém. É como se aquilo tivesse passado em brancas nuvens, a não ser quem pagou por esse processo, que é a CNI. A CNI acompanhou diretamente. Eles é que bancaram esse projeto, eles é que financiaram esse projeto, eles é que têm interesse nesse projeto, vão ter uma redução de carga tributária de 12%, como eu mostrei lá. Eles acompanharam. O resto da sociedade, literalmente, ignorou o andar da carruagem. Agora estão despertando para a complexidade desse problema. E eu finalizo com essa frase do Bertrand Russell. Quando a gente fala com gente do governo, não é você, viu, Marcelo? Você está totalmente fora disso. Eles têm tanta certeza de que tudo vai dar certo, a tecnologia permite, existe, nós estamos fazendo, estamos trabalhando, vamos fazer. Os inteligentes estão cheios de dúvidas, e os idiotas cheios de certezas. É isso, infelizmente, que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Então, como falei, foi um voo de pássaro. Eu peço desculpas se deixei todos vocês muito negativistas com relação às perspectivas, mas eu, quando vim para cá, falei para o Marcos hoje, eu vou tentar amenizar um pouco as minhas crises, mas eu não me controlo. Eu acho que a coisa é tão escandalosa, é tão ultrajante, que um processo de reforma tributária tenha sido feito num país como o Brasil, da forma como esse projeto de reforma tributária foi implantado. É o que eu queria dizer para vocês. Bom, muito obrigado. Muito obrigado, então, senhor Marcos Cintra. Vou convidar o presidente ao palco para te fazer uma foto com o nosso palestrante, por favor. Mais ao centro ali, por favor. Então, mais uma vez, muito obrigado. Queria pedir mais uma salva de palmas para o senhor Marcos Cintra.